Boa noite, meus amigos. Hoje vou fazer aqui uma live um pouco improvisada. Hoje é dia 4 de janeiro, né? Terça-feira. Aqui no meu relógio são 20 horas e 15 minutos. E por que uma live improvisada? Porque desde a virada do ano eu vim até o interior, onde vim visitar os meus pais. São poucas as oportunidades que eu tenho de conseguir visitá-los. Acabo vindo aqui 1 a 2 vezes ao ano para conseguir fazer uma visita aqui e revê-los, né? É uma cidade distante aqui, bem no interior do estado de São Paulo, cidade de Cardoso. E mais uma vez eu vim aqui tendo essa oportunidade, uma vez que a Câmara está de recesso, para poder visitá-los, né? Então por isso que eu vou fazer essa live hoje improvisada. Porém, apesar de, abro aspas aí, ter alguns dias de descanso, a gente acaba não desligando, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu fiz a última live do ano no dia 28 lá na Santa Casa, e hoje, dia 4, estou aqui fazendo a minha primeira live de 2022 com o assunto Santa Casa, né? Infelizmente, deixa eu ver aqui, o Oris está falando que está sem som. Continua sem som aí, Oris? Ou se alguém mais estiver ouvindo, por favor, para dar um feedback. Ah, beleza, obrigado. Então, infelizmente, eu tenho tido muitas ligações, mensagens de inúmeras pessoas. Assim, quando eu falo inúmeras, eu não estou falando aqui de 1, 2, 3, eu estou falando de dezenas de pessoas. Ontem e hoje, o que eu recebi de reclamações sobre a situação que se encontra Santa Casa, eu tenho visto que alguns colegas vereadores também têm se posicionado, alguns estiveram aí também recentemente na Santa Casa. Então, o que eu percebo e que eu acredito é que realmente está tendo aí inúmeras reclamações, não só para comigo, mas creio aí que para vários vereadores aí, para não dizer todos. E o que eu quero dizer aqui, para quem me conhece sabe, eu não gosto de ficar em cima do muro, eu não vou ficar em cima do muro, muito pelo contrário, eu vou me posicionar sobre o que vem acontecendo e o que pode ser feito, para pelo menos minimizar essa situação, Até muitas pessoas, principalmente esses que acabam defendendo o governo, né? Muitas das vezes essas pessoas acabam fazendo críticas também direcionadas a nós. Por que nós, vereadores, ao invés de só criticar, por que nós não fazemos algo para ajudar? Então vamos lá, eu quero tentar explicar algumas coisas também nesse sentido, para que as pessoas tenham um pouco de noção. Nós, vereadores, não temos autonomia para agir em cima do que é orçado e estabelecido pelo prefeito. Tá? O que o Poder Executivo encaminha para a Câmara, nós não temos essa autonomia, a não ser quando vem para votação a gente fazer análise e em cima dessas análises aprovar ou não, como é rotineiro. Mas falar assim, tira esse recurso daqui e joga para lá, nós não podemos fazer isso. Tá? Nós não podemos, por iniciativa própria, falar contrate mais médico, contrate mais enfermeiro, contrate mais profissionais, seja lá de qual for o setor. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos. Porém, o prefeito pode. E quando eu falo que o prefeito pode, e quando eu falo que alternativas existem, vamos lá. Antes de dizerem que eu só estou aqui para fazer críticas ou jogar pedras no prefeito, vamos lá. Primeiro, estamos vivendo um momento difícil, de puro transtorno, não em São Roque, e sim a nível de estado, tá? Eu vou focar aqui a nível de estado, porque eu estou aqui no interior e tenho deparado também com o aumento da demanda de pacientes nos hospitais, tá? Eu estou aqui na região de São José do Rio Preto, Votuporanga, são regiões aí com municípios, por exemplo, Votuporanga é um município semelhante ao nosso, de 100 mil habitantes,
tá? São José do Rio Preto é um município um pouco menor que Sorocaba e, consequentemente, acaba sendo a referência aqui dessa região. E também tem tido muitos problemas aí com o aumento da demanda. Só que, diferente do que está acontecendo em São Roque, o que eu percebo que aqui, e assim como vi em outros locais, algumas atitudes têm sido tomadas. E uma delas é a contratação de mais médicos. E não adianta, gente, a situação que está São Roque, a situação que está a Santa Casa, e que fique bem claro aqui também, porque tem aqueles que se doem quando a gente fala Santa Casa. Quando a gente fala Santa Casa, eu vou falar por mim. Quando eu, vereador Cabo Jean, menciona Santa Casa, eu não estou criticando a entidade, tá? Eu estou falando aqui, referenciando a Santa Casa por ser o hospital que atende pelo SUS. É o único hospital da nossa região aí que atende pelo SUS. Além da Santa Casa, nós temos ali também o pronto atendimento, que até a última semana que antecedia a virada do ano, vocês viram e depararam com inúmeras vezes que eu estive lá no hospital, a quantidade de reclamação por causa da demora em atendimento. Para que vocês tenham uma ideia, os problemas que estavam acontecendo aí nessas últimas semanas persistem agora. Esses problemas que eu digo, o quê? Uma demanda muito grande de pacientes que está passando pelo hospital e a oferta. Aquilo que é ofertado para os pacientes tem sido muito pouco. O que seria essa oferta? A mão de obra capacitada para atender toda essa população. Lembrando que São Roque é responsável por atender uma micro-região, e mesmo tendo Araçariguama, mesmo tendo Mairinque, mesmo tendo Alumínio, mesmo tendo pessoas como de Biúna e outros municípios do entorno que às vezes fazem uso da Santa Casa, estamos falando do atendimento SUS. Não tem nada que obrigue esses municípios a fazerem repasses para ajudar a Santa Casa, para ajudar o município de São Roque. Seria muito bem-vindo, mas muito bem-vindo se esses municípios ajudassem. Mas quando a gente fala de SUS, o SUS é universal. Assim como São Roque também não faz repasse quando munícipes passam em outros municípios próximos a nós. Citando exemplos aqui, Vargem Grande, Itapevi, Cotia. Então o município de São Roque também não faz repasse a esses municípios. E é assim que acontece quando estamos falando de SUS, tá? Então, veja bem, precisou ter toda aquela situação, precisou da população se manifestar, da população gritar, vou usar esse termo, da população gritar, mostrar o descontentamento. Por quê? Porque desde que o prefeito Guto Issa fechou a ala Covid, tudo passou a ser concentrado lá no PS geral, no PA geral, que é ali agregado a Santa Casa, e a gente fala Santa Casa porque está tudo no mesmo local ali, mas o PA é responsabilidade da prefeitura. Apesar de que hoje a Santa Casa também é uma responsabilidade da prefeitura, por quê? Porque está sob requisição administrativa e quem tem o domínio hoje sobre a Santa Casa chama-se Prefeitura Municipal de São Roque. Inclusive com um decreto renovado agora no último dia 31, para até o dia 31 de dezembro de 2022, ou seja, desse ano vigente. Então, tudo que acontece e passa ali dentro da Santa Casa é hoje 100% de responsabilidade da prefeitura, 100% de responsabilidade do prefeito. Eu mesmo sendo um dos vereadores e qualquer um dos outros 14 colegas vereadores, não tem autonomia de sobrepor sobre aquilo que pode ou deveria acontecer de melhoria dentro da Santa Casa. Nós, como vereadores, podemos até ir em busca de recursos, mas esses recursos, ele leva tempo para chegar e ficar disponível à própria entidade. Então, nós estamos falando de soluções para este momento. O caos, por causa dessa nova síndrome gripal, é agora, nessas últimas 3 semanas, talvez 4 semanas. Então veja bem, a população precisou se manifestar, se indignar, vir às redes sociais, apesar do prefeito falar que ele não é guiado por rede social, mas vocês não têm ideia do poder que tem uma rede social.
Então eu fiz várias lives, a última com uma repercussão muito grande. A imprensa esteve presente na Santa Casa por várias vezes e mostrou o que vinha acontecendo e o que ainda está acontecendo, porque eu vi que o São Roque Notícias, parece que ontem, esteve também na Santa Casa. No dia seguinte, a minha última live, que deu toda aquela repercussão, o São Roque Notícias também esteve na Santa Casa e, coincidentemente, contrariando aquilo que o prefeito gosta de dizer, que a rede social não pauta o trabalho dele, depois de toda a repercussão, onde era a ala Covid, foi reaberto e foi separado. Então veja bem, nós tínhamos até então 3 médicos atendendo no PA geral. De que maneira? 2 na porta, como é falado, né, para o pessoal que está ali e chega para o atendimento. Isso indiferente de ser pessoas que estavam chegando ali com síndrome gripal ou qualquer outra situação, passava todos ali, estavam sendo todos misturados, e um terceiro médico que ficava na emergência. Então veja bem, depois de toda essa polêmica, de toda essa situação, o prefeito foi lá, reabriu o espaço de onde estava a ala Covid e agora está atendendo esse pessoal. E mesmo assim, as reclamações estão pautadas de que pessoas estão ficando 4, às vezes 5 ou até mais horas para conseguir ter um atendimento. E que atendimento é esse? Estou falando desde a retirada de senha, a triagem e concretizando com a passagem pelo médico. Eu estou vendo aqui a Daiane está falando assim: boa noite, hoje fiquei 6 horas para ser atendido, um absurdo. Então veja bem, não sou eu falando, e sim uma munícipe. Por que eu estou também mencionando esses exemplos? Porque, como eu disse no início da live, eu tenho recebido todos os dias, mas são muitas reclamações, muitas reclamações. Eu cheguei a receber reclamações até mesmo de falta de medicamento. E aqui eu quero fazer uma observação para quem está me assistindo. Eu estou à distância, não estou conseguindo acompanhar presencialmente, fiz contato com os responsáveis do hospital e a informação que eu tive que não procede a informação de que está faltando medicação, tá? Volto a dizer, como eu não estou presente, eu não posso aqui também acusar ou dizer que estou sendo enganado. Não é essa a questão, muito pelo contrário. Eu estou recorrendo a quem eu entendo que tem as responsabilidades por estar ali no hospital e as informações que eu tenho obtido e acredito na pessoa que não tem faltado medicamento. Assim que eu chegar, com certeza eu farei uma visita presencial para conferir essa questão e verificar o andamento, porque não dá para a população ficar nessa situação. Uma outra observação que eu quero fazer. Quando eu venho aqui e falo que a Santa Casa realmente está um caos, e de fato está, outra coisa que eu quero deixar muito claro aqui: não estou criticando os profissionais. Não estou criticando nenhum profissional que ali dentro está, muito pelo contrário. Eles estão fazendo muito com o pouco que tem, seja da parte administrativa, seja da parte operacional. São pessoas que estão indo ali, se dedicando e fazendo o possível e o impossível para ofertar o melhor para os nossos munícipes, com as limitações deles. Eu não os culpo. Os médicos, muitos dos médicos, diferente dos demais que trabalham na Santa Casa, a grande maioria é local ou de cidades vizinhas, então está acostumado com a nossa realidade. O que acontece é que muitas das vezes acaba vindo alguns médicos de outras cidades aí, mais distantes, e que não têm o convívio com a realidade nossa. Ainda assim temos tido o atendimento de bons médicos, mas a gente escuta relatos também de que alguns deixam a desejar. O hospital se posiciona de uma maneira que é importante que existam as reclamações via ouvidoria, ainda que algumas pessoas achem que isso não adianta, que não resolve, mas eu clamo para vocês também, deixem registradas as reclamações via ouvidoria, porque se algum profissional esteja se comportando de maneira inadequada, é através da ouvidoria que será apurado qualquer irregularidade, tá? Então assim, a ouvidoria serve para isso. A Santa Casa tem a ouvidoria,
A ouvidoria fica ali naquela parte que dá acesso ao setor administrativo da Santa Casa, e é importante que seja relatado e registrado esses casos também via ouvidoria. Mas vamos lá. Quando eu falo que é possível e existe alternativas, gente, abriu a nova ala, colocaram 2 médicos, a demanda continua crescendo, a demanda continua absurda, o vírus, essa síndrome gripal, continua atuando no organismo dessas pessoas. Se o volume de pessoas está aumentando, o mínimo que se deve fazer para isso diminuir, ou seja, se essas pessoas que estão esperando 4, 5, 6 horas, para que elas possam esperar 1h30, 2 horas, no máximo 3, é você aumentar o quê? A oferta de pessoas trabalhando para para fazer esse atendimento à população. Então, se eu coloco 2 médicos, como o prefeito colocou, quando ele abriu a nova ala, e o transtorno está permanecendo, então vamos colocar mais médico. Não tem nenhuma fórmula mágica para não enxergar isso. Se 2 não está dando, coloca 3. Se 3 não está dando, coloca 4. E quantos for necessário. E, gente, sabe por que eu estou falando que isso é possível e que depende só de uma pessoa? Primeiro, tem dinheiro. E eu vou provar que tem. Tem dinheiro. Segundo, depende do prefeito. A Santa Casa hoje é responsabilidade única e exclusiva do prefeito Guto Issa. A Prefeitura de São Roque é responsável pela requisição administrativa a qual a Santa Casa hoje está submetida. Cabe ao prefeito contratar mais médicos. Cabe ao prefeito contratar mais enfermeiros. Cabe ao prefeito aumentar a quantidade de medicamentos. Cabe ao prefeito, se ele não faz isso diretamente, então que ele dê o aval e dê os recursos necessários para quem pode fazer isso. Para que a parte administrativa da Santa Casa faça isso. Agora eu falo para vocês, qual foi o dia que o senhor prefeito Guto Issa, que gosta de falar em politicagem, que gosta de chamar eu de covarde, que gosta de se fazer de vítima, qual foi o dia que qualquer um de vocês que estão me assistindo e que passou por essa Santa Casa viu o prefeito Guto Issa ir lá ver a realidade de vocês? Qual foi o dia que ele fez uma live para mostrar a realidade da Santa Casa? Nem mesmo para fazer um anúncio da reabertura ele teve coragem. Ele fez mediante uma nota. Por quê? Porque tudo que possa manchar a imagem dele, o marketing dele, ele se esconde. Volto a dizer, eu não fico em cima do muro. Eu não tenho medo do prefeito. Muito pelo contrário. Eu tenho que ter respeito. Mas o respeito também vai até a vírgula. Porque alguém, quando quer ser respeitado, ele tem que dar o respeito. E como ele não me dá o respeito, não que eu não dê o respeito a ele, mas também não vou ficar aqui limitado, passando vontade de cobrar prefeito, não. Eu não sou cachorrinho de prefeito, não. Eu estou aqui para falar o que tem que ser falado e volto a dizer, cabe ao senhor prefeito tomar providências e contratar mais médicos. O município de São Roque não sofre com a questão financeira, a prefeitura tem condições e aqui eu vou falar para vocês. Eu estava fazendo um levantamento aqui, pasmem vocês. Um plantão médico hoje custa R$1.500, 12 horas desse médico. 12 horas do médico, cada 12 horas de um plantão, ele custa R$1.500. Então nós vamos falar aqui de 2 médicos num plantão diurno e mais 2 noturno. Então 3.000 no diurno com mais 3.000 no noturno. Eu estou falando 4 médicos. Tá? Esses 4 médicos custam R$6.000 dia, tá? Dia. Se nós fizermos uma matemática muito simples, 4 médicos
vezes 30 dias, nós estamos falando de 180 mil reais. 180 mil reais, eu coloco mais 2 médicos por turno para atender a população. Se hoje eu tenho 2, eu consigo fazer esses 2 virar 4 e gasto 180 mil reais. Olha só a situação e como o problema não é dinheiro. Lembra essas luzinhas que muitos aí bateram palma pro prefeito, que a cidade ficou bonita, e eu fui um que disse, a cidade de fato ficou bonita? Essa brincadeirinha aí, para quem muitos não sabem, foram 302 mil reais para alugar. Tudo isso que vocês viram foram alugados. Nada disso daí foi adquirido e virou patrimônio do município. Eu não estou em São Roque, eu não posso afirmar se já retiraram ou não essa iluminação do município. Se não retiraram, está para retirar. O fato é 302 mil reais que foi jogado no ralo, no meu ponto de vista, mediante a situação, até porque o cenário já mostrava que a saúde estava num momento crítico. 302 mil reais direcionados para um enfeite de Natal que já passou. E ainda assim, se pegar, por exemplo, o portal, eles instalaram no dia 21, 4 dias antes do Natal. E isso é uma outra questão que depois eu vou acompanhar, quanto de fato a prefeitura vai pagar, se houve desconto e se a empresa foi notificada e por aí vai. Mas é uma outra questão. Voltando na matemática, 4 médicos, para a gente hoje sair de 2 e ter 4 médicos atendendo e diminuir essa demanda, nós teríamos um aumento de 180 mil reais falando em médicos. Mais 2 médicos, nesses valores, que é o valor atual, 50 dias daria exatamente o valor que foi gasto com as luzinhas. Ah, mas Jean, você está sendo oportunista, Jean. Você está criticando, você sabe que aquele dinheiro é de outro departamento. Ok, realmente é de outro departamento. Não é um dinheiro que estava ali direcionado para a saúde. Só que é um recurso que qualquer prefeito, se quiser e ter coragem, manda um projeto para a Câmara fazendo remanejamento. Era simplesmente fazer uma iluminação para não deixar passar, poderia simbolizar, trazer tudo que ele vendeu aí como bonito, e para isso ele fazia live todos os dias, entendeu? E agora que está esse caos, ele se esconde. E sabe qual é a outra reclamação que eu recebo? Ele não responde o WhatsApp. Sabe a outra reclamação que eu recebo? Ele não atende telefone. Gutuíssa, você está deixando de atender a população. Não é eu, não. A população está recorrendo a você. Aquele cara solícito que tinha quando era vereador, quando estava em campanha, que entregava cartãozinho com o número de telefone para todo mundo. Hoje essas pessoas, muitas acreditaram em você e você está aí no poder e sequer dá uma satisfação para essas pessoas. Sequer. 2 médicos atendendo hoje, pode passar para 4, teria um custo de 180 mil reais. 50 dias custaria o serviço dessa iluminação alugada, que não pertence ao município. Se já não foi devolvida, repito, estou fazendo uma live improvisada, não estou no município, então não posso afirmar. Se já não foi devolvida, vai ser devolvida nos próximos dias. Ou vai ficar aí já instalada para o Natal do ano que vem. Aliás, desse ano. Usado no ano passado e já vai usar esse ano. Não vai. E isso você não teve coragem de expor. Você não teve coragem de expor. Por quê? Porque não era conveniente. Porque não era conveniente. Nem mesmo a empresa conseguiu cumprir os prazos que estavam estabelecidos. Nem isso ela deu conta. E teve situações aí que, pelo que eu fiquei sabendo, ainda teve que tirar dinheiro do bolso para ficar pagando os personagens que foram contratados aí. Não estou afirmando, foi o que eu fiquei sabendo. Que teve que fazer rateio aí para ficar pagando os personagens, para ficar fazendo bonito para os outros. Então, quer dizer, isso foi prioridade. Porque se manda um projeto lá para a Câmara remanejando 300 mil da cultura para colocar lá na saúde, eu queria ver qual vereador ia votar contrário. Só que o vereador só pode fazer isso a partir do momento
A partir do momento que o prefeito encaminha esse projeto. Vocês querem mais uma coisa? Que o problema não é dinheiro? Aqui, ó, no último dia 21 de dezembro, 21 de dezembro agora, um pouquinho antes do Natal, o dia que foi instalado o resto da iluminação lá no portal, que ainda eu vou falar para vocês. Quem foi lá e viu os detalhes, viu que ficou coisa faltando. Só no último dia 21, sabe quanto que a Câmara de São Roque devolveu para o prefeito? E não devolveu amarrado e vinculado a nada não, porque isso cai solto dentro dos cofres da prefeitura. Dia 21 de dezembro, a Câmara Municipal devolveu para a prefeitura e deixou livre para o prefeito Gutuíssa 595 mil reais. 595 mil reais. Dava para contratar, e nós já estávamos com os problemas da Santa Casa. Dava para contratar mais 2 médicos, além dos 2 que colocaram. Dava para contratar equipe de enfermagem. Dava para comprar mais medicamento e sobrava dinheiro. Então, condições existe. Olha só, eu estou falando agora, 21 de dezembro, a Câmara Municipal devolveu livre para o prefeito Gutuíssa 595 mil reais. E no dia 19 de novembro, mais 1 milhão. Mais 1 milhão. Só nos 2 últimos meses, a Câmara devolveu para o prefeito livre, sem vincular nada, a nada. Volto a dizer para quem está me assistindo. É um termo que eu não gosto de usar, mas eu preciso falar. Eu não tenho rabo preso. Eu não sou cachorrinho de prefeito. Tudo que tiver que levar ao conhecimento de vocês, vocês vão tomar conhecimento. A Câmara Municipal de São Roque devolveu para o prefeito, desde o dia 19 de novembro, 1 milhão e depois no dia 21 de dezembro agora, recente, mais 595 mil. Mais de 1,5 milhão. O problema é dinheiro? A Santa Casa está desse jeito é por causa de dinheiro? De jeito nenhum. Nunca foi dinheiro. Nunca. A Santa Casa está no estado que está porque falta vontade política de quem governa o município. Não estou fazendo politicagem, estou falando e provo isso. Hoje, para colocar mais médicos dentro da Santa Casa e parar de deixar os funcionários ficar tomando essas pauladas que eles tomam injustamente, porque tem um prefeito que não vai lá, ele se acovarda em tudo que possa manchar a imagem dele, um prefeito que não atende telefone, que não responde o WhatsApp e que não vai falar com o povo quando a coisa é desfavorável ao governo, como é esse caso. A Prefeitura de São Roque é responsável pela Santa Casa. Fazer live para mostrar coisas boas, qualquer um faz. Qualquer um faz. Manipular as pessoas é fácil. É fácil. Mostrar as coisas que são agradáveis, eu vou falar a verdade, nem precisa, porque isso é visível a todos. Quero ver ter coragem de mostrar os problemas e encarar. Isso que eu quero ver. Então, olha só para vocês verem. 300 mil que foi colocado nessa iluminação aí de Natal. 300 mil. Alugado, hein? Não foi nada comprado, não. Alugado. 300 mil. Com mais 1,5 milhão. Com mais 1,5 milhão. Eu estou arredondando aqui. Vai, mais 1,6 milhão que a Câmara Municipal passou. Nós estamos falando de 1,900. E graças, não estou atribuindo nada a mim, porque eu não faço nada sozinho. Mas quando nós se posicionamos, mostrando e desmascarando que a prefeitura iria adquirir 2 máquinas fotográficas por 40 mil reais, o prefeito cancelou a licitação. De vergonha. De vergonha. Se juntar tudo isso, eu estou falando de 2 milhões nos últimos 2 meses. O problema é dinheiro? O problema é dinheiro? Nunca foi. O problema é marketing. O problema é querer fazer as coisas e mostrar só o que convém. Eu não estou aqui para agradar prefeito. Eu estou aqui para falar para você, população, você. Estou distante, mas estou acompanhando e fazendo o que eu posso mesmo distante. E assim que eu chegar, vocês podem ter certeza que se esse prefeito não tomar atitude,
Todo santo dia eu vou trazer números e mostrar que é o quê? Falta de vontade política, falta de vontade dele. Um governo desgovernado. Como foi com a educação todo esse ano de 2021. E ontem, finalmente, caiu o diretor de educação. Aliás, ontem foi anunciado, porque ele já saiu desde o dia 30 ou dia 31. E só não saiu dia 4 de outubro, porque teve vergonha de assumir quando eu antecipei a queda dele. E depois, estou lá. E para vocês ainda saberem o que é uma perseguição, assim que retornar às sessões da Câmara, dará continuidade numa representação ética por causa dessa situação. Eu ainda posso responder por causa daquela publicação que eu fiz, que deu toda a repercussão, e para mim sair como mentiroso, seguraram, e foi quando eu falei que eu salvei o diretor naquele 4 de outubro, tá? E agora, 91 dias depois, foi anunciado a queda dele, tá? E vou falar mais para vocês, falando em educação. A pessoa que foi colocada aí, a Dircilene Segura, como foi anunciado ontem, gente, é uma pessoa extremamente competente, uma pessoa séria, uma pessoa respeitada, uma pessoa querida, e que desejo toda a sorte do mundo a ela. Mas mais do que a sorte, eu desejo que ela consiga ter autonomia para poder trabalhar. Porque se ela tiver autonomia para trabalhar, estamos aí, de repente, resgatando a credibilidade e ela vai sofrer bastante para recuperar e desvirar a educação que hoje está de ponta cabeça. Em um ano, a educação de São Roque ficou de ponta cabeça. Essa é a verdade. Atenção, moradores do bairro Gabriel Pisa. Atenção, pais dos alunos da escola José Luiz Pinto. Eu acredito que vocês já tomaram conhecimento que os filhos de vocês, não sei por qual período, será remanejado ali para uma escola no bairro da Vila Amaral. Olha para vocês verem o que é falta de planejamento, e quando nós cobramos e batemos nesse governo desgovernado, nós fazíamos politicagem. O ano de 2021 todinho sem aula, com dinheiro sobrando, esse mesmo prédio ficou parado todo esse período, não foi feito uma manutenção, estão correndo agora para tentar recuperar o prédio, fazer alguma coisa, e em plena pandemia, em plena situação de síndrome gripal, a Prefeitura de São Roque, através de um transporte do município, com ônibus municipais ou vans, eu sei lá como que eles vão fazer, irá colocar 150 alunos de manhã e 150 alunos à tarde, transportados em um veículo desse, ou seja, caiu o celular aqui, vão agrupar crianças num momento como esse. Por quê? Porque a José Luiz Pinto está interditada e agora, para tentar aí apagar o fogo, vai fazer essa situação agora. Então, atenção, pais, se vocês se manifestarem, se vocês gritarem, vocês podem fazer a diferença. Se vocês somente ouvirem e aceitarem tudo que está sendo ofertado, vocês podem ter que arcar com circunstâncias talvez aí um pouco mais grave. Veja bem, o risco que esses alunos estarão correndo. E se não bastasse essas aberrações, o todo-poderoso prefeito de São Roque vai, ou pretende, ou está tentando desapropriar o prédio onde hoje está localizado ali a Receita Federal e alguns outros comércios ali. Ele vai, ou está querendo desapropriar esse prédio, porque para utilizar os recursos do Fundeb que ele não gastou, que ele não repassou aos profissionais da educação. Então, olha como são a situação. Um recurso
que já que ele não pagou, que ele poderia fazer outros investimentos, por exemplo, Mailasque, 2 unidades escolares alugadas e uma delas lá no Alabama, num valor altíssimo, e ele está fazendo essa desapropriação, ou está pretendendo, ou já está em tramitação esse procedimento, o que já causou aí um descontentamento em muitas pessoas. E vocês, pais dos alunos que estão matriculados na escola José Luiz Pinto, ali no Gabriel Pisa, os seus filhos serão transportados em veículos tipo ônibus ou van ou perua, não sei qual exatamente, em plena pandemia, em plena situação de uma síndrome gripal, para ser remanejados a uma unidade escolar que durante 1 ano poderia ter sido recuperada, durante 1 ano já poderia ter sido, ter socorrido outras questões, mas está lá. Agora estão correndo para fazer aí um quebra-galho e colocar os filhos de vocês lá de qualquer jeito. Então, olha a situação desse governo desgovernado. Olha a situação. E aqui eu estou poupando 100%, mas 100% a atual diretora, que assumiu no dia de ontem oficialmente, e vai ter muito trabalho pela frente. Pessoal, eu vou encerrar a live e quero deixar claro para vocês e que vocês repassem para todos. O prefeito fala que não se pauta por pressão de rede social. Não caiam nessa. Você foi na Santa Casa, a situação está caótica, a situação não está funcionando, registrem, vão para a rede social e divulgam, marque o prefeito, mostre para ele, porque ele não vai lá, E o problema no momento não é dinheiro, o problema no momento é vontade do senhor prefeito. Dinheiro ele tem. Para quem está pegando a live nesse momento, apesar de eu estar encerrando, eu vou repetir. Um médico custa R$ 1.500 por turno. Então, se você aumentar 2 médicos por dia, você vai ter um custo de R$ 6.000 dia. Vezes 30, você vai ter um custo de R$ 180 mil. R$ 180 mil. Só com a iluminação alugada, foram gastos R$ 300 mil. Tá? R$ 300 mil num período de no máximo aí 30 dias para falar que foi muito. Essa live está sendo aqui, eu estou aqui em Cardoso, na cidade dos meus pais, onde eu vim visitá-los. Estou retornando no próximo final de semana e tenho recebido aqui inúmeras reclamações pela situação que a Santa Casa está. E mais, lamento profundamente, ainda que não tenha sido uma coisa assim mal intencionada, mas desnecessária, aquela postagem que foi feita pela esposa do diretor de saúde, falando do desrespeito com os profissionais, que eu também concordo que esses merecem respeito. E se alguém está indo atrás de atestado, você pode ter certeza que esses alguns, são a minoria. E muitas pessoas que foram e estão indo na Santa Casa se sentiram desrespeitadas. Porque foi uma postagem desnecessária. Então, a você que não vai na Santa Casa e não está indo atrás de atestado, eu peço, ainda com tudo isso, que vocês tenham paciência sim com os nossos profissionais que estão lá, porque eles estão se dedicando e fazendo o que podem. Eles estão limitados. Eles dependem de recursos que somente o prefeito pode fazer. A Santa Casa não pertence ao município, mas ela hoje está mediante uma requisição administrativa que o prefeito e a prefeitura são os verdadeiros responsáveis. Hoje, para minimizar todo esse transtorno, o que pode e o que deve ser feito é aumentar a oferta. É a oferta de médicos, é aumentar a oferta de enfermeiros e de qualquer outro profissional que seja necessário. E dinheiro tem, gente. Dinheiro tem. Do dia 19 de novembro para cá, a Câmara de São Roque devolveu livre
não é vinculada a nenhuma pasta, livre aos cofres da prefeitura. 1.595.000, estou aqui arredondando, foi um pouquinho mais, tá bom? Então, condições tem, recurso tem, e para quem defende o prefeito, eu respeito, mas eu gostaria que esses que defendem fossem lá na Santa Casa e mostrassem a realidade, se possível até com o prefeito, aí sim, vocês vão ter credibilidade para contra-argumentar, não o vereador Cabo Jean, o que o povo tem reclamado e até mesmo postado. E eu vou postar nos próximos dias aí o que eu tenho recebido de mensagem e as reclamações que as pessoas têm me passado. Então quem defende o prefeito, respeita a sua opinião de gostar e adorar o prefeito. Olha, para você eu tiro o chapéu, porque tem que gostar de verdade. Agora, vai lá na Santa Casa. Vai lá na Santa Casa e mostra a situação. Vai lá e mostra o que o prefeito está fazendo. Aí sim, vocês vão ter moral e credibilidade para retrucar não o vereador, mas o vereador e a população de São Roque, que está indo lá e passando por tudo isso. E veja as redes sociais primeiro, antes de me criticarem. Veja se as críticas é do vereador Cabo Jean. Vai lá, faz uma visitinha lá. Pessoal, uma boa noite. Mesmo distante, meu telefone está 24 horas ligado, à disposição de todos. Ainda que seja com uma orientação, mas eu não faço como prefeito. Eu respondo e atendo ligações. Se não conseguir no momento exato da ligação ou da mensagem, vocês podem ter certeza que eu respondo qualquer pessoa. E muitas das vezes, se for o caso, até retorno a ligação. Grande abraço a vocês, uma boa noite, Deus abençoe e que todos aí tenham uma excelente semana abençoada. Grande abraço, valeu!